A gente olha em volta e vê guindastes, estruturas gigantescas, coisas que parecem desafiar a gravidade, né? Mas, já parou para pensar o que de fato impede que tudo isso venha abaixo? Olha, não é só força bruta. Tem muita ciência, cálculos precisos e um planejamento que beira a obsessão. E é exatamente essa ciência, por trás de erguer toneladas, que a gente vai desvendar hoje. E para começar, vamos direto ao que interessa. Essa frase aqui diz tudo. Não existe quase acidente. Pensa bem, em muitas áreas da vida, um foi por pouco é um alívio. Aqui não. Aqui, um quase já é uma falha catastrófica. Ou a operação é 100% segura, ou as consequências podem ser desastrosas. É um jogo de tudo ou nada, onde cada detalhe é uma barreira de proteção. E no centro de toda essa responsabilidade está uma figura-chave, o rigger. Esse é o especialista que planeja e executa o içamento. Porque, de novo, erguer coisas pesadíssimas não tem a ver com o tamanho do músculo, mas com o tamanho do cérebro. É um jogo de física, de geometria e, o mais importante de tudo, de um planejamento impecável. E essa função se divide em duas, que se completam perfeitamente. De um lado, o rigger de projetos. Pensa nele como o arquiteto, o cérebro da operação. É ele quem calcula, quem escolhe cada peça do quebra-cabeça e desenha o mapa. Do outro lado, lá no chão de fábrica, está o rigger de campo. Ele é o executor. É quem pega aquele plano e transforma em realidade, com segurança. Ele é, literalmente, os olhos e os ouvidos do operador do guindaste. Um simplesmente não funciona sem o outro. Tá, mas como essa parceria toda funciona na prática? Bom, tudo se resume a um único documento. O documento mais importante de qualquer içamento complexo. E não, isso não é só mais um papel, mais burocracia. Para a equipe que está lá na linha de frente, isso aqui é, sem exagero, o mapa da sobrevivência. E esse é o famoso plano de rigging. Ele detalha absolutamente tudo. Qual guindaste vai ser usado, onde ele vai ficar, que tipo de cinta, de cabo e, o mais crítico, quais são as forças que vão atuar em cada etapa. Para a equipe de campo, trabalhar sem isso é como voar às cegas numa tempestade. É esse mapa que mostra o caminho seguro, longe do perigo. Mas aí vem a pergunta, né? Todo e qualquer içamento precisa desse nível de detalhe todo? A resposta é não. A verdadeira questão é saber identificar quando uma tarefa simples vira uma operação de alto risco, uma operação crítica que exige, sem negociação, um plano formal. E esses são os gatilhos que acendem o sinal vermelho. Por exemplo, se a carga está chegando perto do limite do guindaste, alerta máximo. Se tem dois guindastes trabalhando juntos naquela dança super complexa de forças, alerta máximo. Operar perto de redes elétricas, sobre áreas com pessoas, nem se fala. Carga submersa, que tem aquele peso inicial que ninguém sabe direito por causa da sucção. Cada um desses itens aumenta o risco de um jeito absurdo. E aí, o achismo é totalmente proibido. O plano de rigging vira lei. Beleza, com o plano na mão, o foco agora vai para as ferramentas. E cada cabo, cada cinta, cada gancho, tudo isso é uma peça de engenharia com regras, com limites e com um ponto de ruptura muito bem definido. Conhecer esse arsenal é tão importante quanto ter o plano. Vamos começar pelas cintas de poliéster. Elas são ótimas, super leves, flexíveis, não estragam a carga, mas elas têm um calcanhar de Aquiles. São muito vulneráveis a cantos afiados e calor. E o ponto mais importante aqui, que salva vidas, é o código de cores. Cada cor significa uma capacidade de carga. Roxo para 1 tonelada, verde para 2 e por aí vai. É uma linguagem visual, universal, que todo mundo entende só de bater o olho. E isso nos leva a uma das regras mais sagradas e inflexíveis do içamento. Presta atenção, se uma cinta não tem a etiqueta de identificação, ou se essa etiqueta está ilegível, a capacidade dela é considerada zero. Fim de papo. Ela tem que ser descartada na hora. Por quê? Porque sem a etiqueta não tem como saber a capacidade, o material, a data da última inspeção e nessa área não existe espaço para adivinhação. Agora, falando dos cabos de aço. A grande diferença entre eles, muitas vezes, está escondida lá dentro, no núcleo, na alma do cabo. Um cabo com alma de fibra é mais flexível, ótimo para manobras que precisam de mais jogo de cintura, sabe? Já o cabo com alma de aço, esse é o brutamontes, resiste muito mais ao calor e ao esmagamento. Perfeito para os ambientes mais pesados. A escolha certa entre flexibilidade e resistência é o que garante a segurança. Ok? Agora a gente vai chegar no coração da física do içamento. Num conceito que, olha, vai contra a nossa intuição, mas que é fatal se for ignorado. É aqui, nesse detalhe, que muitos acidentes acontecem. Não por falha do equipamento, mas por não entender a geometria da coisa. A pergunta que a gente precisa responder é essa. Como é que pode um simples ângulo, uma coisa
tão básica sobrecarregar e quebrar um equipamento que, no papel, aguentaria o peso com sobra? Parece mágica, mas é pura física. E essa imagem aqui mostra o perigo de um jeito gritante. Olha o olhar da esquerda. Quando a força vem retinha, de cima para baixo, a 0 grau, ele está trabalhando com 100% da capacidade dele. Tranquilo. Agora, olha o da direita. Se a mesma força for aplicada de lado, a 90 graus, a capacidade dele despenca para míseros 25%. A peça não ficou mais fraca, não. A física é que multiplicou a tensão sobre ela de um jeito absurdo. E aqui estão os números, preto no branco. A 45 graus, você já perdeu metade da capacidade segura de carga. A 90 graus, você perdeu 75%. Isso vale para tudo, olhares, cintas, cabos. O ângulo não perdoa. Ignorar essa tabela é o mesmo que brincar de roleta russa com toneladas de aço penduradas no ar. Certo, o plano está entendido, os equipamentos foram escolhidos do jeito certo, agora a gente entra na fase final. O momento da verdade, a checagem antes de içar. Essa é a última barreira. São os últimos minutos de verificação que garantem que a teoria do papel vai funcionar perfeitamente na prática. E esse checklist não é só para cumprir tabela, não. Cada item desses é uma lição aprendida. Ponto 1. A área está isolada. Ponto 2. O peso da carga foi confirmado. Nada de eu acho que pesa tanto. 3. As cintas estão protegidas daquelas quinas que podem rasgá-las. E olha o 4. Voltando para a nossa aula de física. O ângulo está seguro abaixo de 90 graus. E por último, o 5, que é vital para a comunicação. Tem só uma pessoa dando sinais para o operador? Isso evita o caos de comandos confusos, que é um caminho direto para o desastre. No fim das contas, todo esse planejamento, todo esse conhecimento, todas essas checagens, tudo se resume a este único objetivo. Esse mantra aqui define o sucesso de uma operação. A carga sobe com segurança, a equipe lá embaixo continua segura e o resultado final é 0 acidente. Simples assim. E para fechar, fica essa reflexão. A força bruta dos equipamentos é o que ergue nosso mundo, o que constrói tudo à nossa volta. Mas não é a força que mantém esse mundo de pé. É o conhecimento, é o planejamento, é a precisão, é a ciência que silenciosamente impede que tudo desabe.